Por que a Rússia teve que vender o Alasca para os Estados Unidos? Eles eram aliados ou inimigos? Em 18 de outubro de 1867, o Alasca foi formalmente transferido da Rússia para os Estados Unidos. E ao contrário do que alguns possam pensar, os americanos não roubaram ou invadiram o Alasca. A venda, na verdade, foi em bons termos, e ambos os lados tinham razões para isso. A Rússia vendeu o Alasca por um total de 7.200.000 dólares. E considerando que o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos e seu produto interno bruto atual é de 50 bilhões de dólares, alguém poderia pensar que não há uma explicação razoável para a Rússia vender um território tão grande por tão pouco dinheiro. Então as perguntas são: por que a Rússia realmente vendeu o Alasca? Por que nem todos nos Estados Unidos concordaram com a compra? E por que o Alasca tem enfrentado recessão nos últimos anos? Os motivos da Rússia para vender o Alasca variavam de financeiros e estratégicos a políticos. Primeiro, descobriu-se que os primeiros comerciantes russos foram atraídos pelo marfim de Morsa e pelas peles de lontra marinha que poderiam ser obtidas trocando com os povos indígenas da região. Esse comércio era realizado pela Companhia Russo-Americana, criada por empresários russos. A companhia controlava todas as minas no Alasca, podia fazer acordos comerciais com outros países de forma independente e tinha sua própria bandeira. Todos esses privilégios foram concedidos à companhia pelo governo russo, que não só coletava impostos, mas também possuía uma grande parte dela. Os czares e seus parentes estavam entre os acionistas. No entanto, nos anos 1890, a população de lontras marinhas estava quase extinta e, como consequência, surgiram dificuldades financeiras para a companhia russa. Ela estava quase em falência, não conseguia continuar sem grande subsídio, e se o governo assumisse toda a colônia do Alasca, custaria muitos recursos. Mas não era só por essa razão que a Rússia estava considerando vender o Alasca, mas também porque após a Guerra da Crimeia, onde a Rússia enfrentou o Reino Unido, França e Turquia, suas finanças estavam muito danificadas devido aos grandes gastos militares. Então, vender o Alasca parecia uma opção cada vez mais razoável. Em segundo lugar, o Alasca era um lugar vasto e remoto demais para ser defendido pela Rússia. Os próprios líderes russos reconheceram que não estavam em posição de defender o Alasca se seu inimigo da época, o Reino Unido, tentasse atacá-lo. Lembre-se de que a parte oriental da Rússia é inóspita e despovoada, e que a distância entre São Petersburgo, a capital russa da época, e o Alasca era de várias semanas de barco. Então, a Rússia não conseguia nem defender seu território quando pescadores estrangeiros vinham caçar em suas águas, pois sua marinha não era forte o suficiente para patrulhar todas as águas de sua remota colônia no Alasca. Em terceiro lugar, a Rússia e os Estados Unidos eram aliados na época. Ambos compartilhavam uma certa rivalidade com o Reino Unido. Para a Rússia, a venda do Alasca para os Estados Unidos enfraqueceria o poder do Reino Unido na costa do Pacífico. Em outras palavras, se os Estados Unidos se tornassem donos do Alasca, a Rússia evitaria futuras agressões do Reino Unido no Oregon britânico. Essa era mais uma razão para vender o Alasca. Então, Edward de Stoeckel, representante da Rússia em Washington, iniciou conversas com o secretário de Estado dos Estados Unidos, William Seward. Os dois concordaram com o Tratado de Transferência do Alasca, que meses depois seria ratificado pelo Senado dos Estados Unidos. Os líderes russos esperavam que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos visassem dominar a América do Norte e tomassem o Alasca dele. Do ponto de vista da Rússia, os Estados Unidos continuariam a expandir-se, porque isso fazia parte de seu destino manifesto, assim como fizeram com o Texas, Novo México e outras partes do Sul. Portanto, era melhor obter alguma recompensa vendendo o Alasca e manter boas relações do que resolver o destino do Alasca no futuro de uma forma menos amigável. Isso não quer dizer que os Estados Unidos eram os únicos com ambições expansionistas. A Rússia havia adquirido a Letônia e a Lituânia em 1795, a Finlândia em 1809 e grande parte da Polônia em 1815, e também queria conquistar a Bulgária, Romênia, Moldávia e Crimeia. Então, a Rússia também queria continuar conquistando territórios, mas o Alasca, como mencionado, era muito difícil de proteger. Agora, a outra questão é: por que nem
nem todos nos Estados Unidos concordavam com a aquisição desse território, embora as reações à compra fossem em sua maioria positivas, já que muitos viam que a posse do Alasca serviria como base para expandir o comércio dos Estados Unidos com a Ásia. Alguns detratores chamaram a compra de loucura de Seward, ou caixa de gelo de Seward, referindo-se ao secretário de Estado William Seward, que era o mais interessado na compra. Os críticos alegavam que os Estados Unidos haviam adquirido uma terra inútil e que a intenção do secretário de Estado era ganhar popularidade dentro de seu partido e melhorar a imagem do presidente Andrew Johnson, que estava enfrentando um processo de impeachment na época. Por 2 décadas após a compra desse território, os Estados Unidos não deram muita atenção ao Alasca. Quase todos os colonos russos abandonaram o lugar após a compra, e assim, ele permaneceu pouco povoado. Foi somente em 1896, quando reservas significativas de ouro foram encontradas, que o Alasca se tornou importante. Foi a corrida do ouro que fez os americanos perceberem o potencial econômico dessa terra, anteriormente ignorada. Seu valor estratégico aumentou ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, por causa de sua proximidade com o Japão, e depois, durante a Guerra Fria, por causa de sua proximidade com a União Soviética. Mas não foi apenas por causa do ouro e de sua localização que o Alasca ganhou importância, mas também pela descoberta de outros recursos naturais como petróleo, prata, chumbo e cobre. Embora seja preciso dizer que nas últimas décadas, o Alasca obteve grande parte de sua renda com a produção de petróleo, que atingiu seu pico nos anos 1990, e desde então não parou de diminuir. Suas reservas potenciais permanecem grandes, mas as tentativas de perfurar petróleo offshore no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico têm enfrentado oposição ambiental contínua. Em 2020, o Alasca teve sua menor produção de petróleo em 40 anos, em parte porque a pandemia fez os preços do petróleo caírem a níveis historicamente baixos, e nesse evento, o Alasca sofreu mais do que qualquer outro produtor, porque seus custos para extrair o petróleo são muito altos. Grande parte é extraída na parte norte do estado e transportada por um oleoduto de 1.300 quilômetros de comprimento e depois enviada para outros estados da costa oeste. Por essa razão, o setor de petróleo no Alasca é muito sensível aos preços, pois precisa exceder $60 por barril para ser lucrativo. Desde que os preços do petróleo caíram em 2014, o Alasca tem estado em recessão virtualmente todos os anos. Da mesma forma, desde 2014, a taxa de desemprego do Alasca tem sido maior do que a média dos Estados Unidos. Além disso, porque as receitas do petróleo geralmente representam uma boa parte do orçamento público, o estado do Alasca tem um déficit permanente de mais de $1 bilhão por ano. Então, o petróleo não paga mais a maior parte das contas do governo estadual. A grande vantagem do Alasca é que uma lei foi criada em 1976 que exigia que pelo menos 25% das receitas da produção de petróleo fossem para um fundo de investimento permanente. O fundo cresceu lentamente em seus primeiros 2 anos, atingindo $137 milhões em 1979. 4 décadas depois, esse fundo de investimento equivale a mais de $70 bilhões, muito maior do que o déficit fiscal de $1 bilhão do Alasca. Então, são os ganhos desse fundo de investimento que estão pagando as contas do estado. Não há dúvida de que o Alasca enfrentará uma transição de uma economia baseada no petróleo para uma mais diversificada nos próximos anos. A coisa boa é que investiu os excedentes do boom do petróleo no fundo permanente, o que alivia as finanças públicas. A coisa ruim é que, apesar de ter um clima fiscal favorável para negócios e leis amigáveis aos negócios, continuará enfrentando o problema de seu isolamento territorial e altos custos de transporte e utilidades. Ainda assim, é difícil pensar que os Estados Unidos alguma vez se arrependeram de comprar o Alasca por apenas $7,2 milhões.